todos. É sempre uma alegria muito grande estarmos juntos e, particularmente nesses tempos de pandemia, esses equipamentos, essas tecnologias nos auxiliaram muito. Muito obrigado pelo convite, por estarmos aqui. Muito obrigado. Imagina, você tem convite eterno, tá? A hora que você falar, pô, tô sem fazer nada, posso fazer uma palestra, a gente tira quem for. Exceto o Ronaldo, senão o Ronaldo tem 2 metros de altura, eu não quero brigar com o Ronaldo. Tirando o Não, pelo Ronaldo, a amor de gente Deus. tira, viu? Brigar com o Ronaldo é covardia, viu, Felipe? Seja Ronaldão é bem-vindo. grandalhão, ele é 4x4, mano, Quadri... não dá moleza, não. Literalmente. E já corrigindo, né, Manolo? A gente tava conversando antes, o Manolo não teve problema no coração. Tava na Assim, cabeça. você falou isso para esse povo? Oh, meu Deus Quem do perguntou, eu céu! falei. Ave Maria, ainda bem que você vai corrigir aí. Não tive problema de coração, não. Não, eu, na verdade, não sou cardíaco, não. Foi só um apagãozinho de leve, mas tá Foi um tudo bem já, né? apagão. Olha, mas foi danado, viu? Perdi o dia inteiro na memória já. Se daí eu só vou rever do lado de lá, se é que eles têm o backup, né? Eu espero que tenham. Tá na nuvem, como diz o pessoal, tá na nuvem, É, fica eu acho que tá tranquilo. na Tá nuvem na isso nuvem. aí. Deixa lá, deixa lá. Deixa Não lá. tô preocupado. Foi nada tão importante assim, não. Quero ver, não. Tá ótimo do jeito que tá. Manolo, obrigado, 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 Obrigado a obrigado. Ó, o Ronaldo você. mandando um abraço pra você, tá? Opa! Valeu, Ronaldo. Um prazer estarmos juntos, viu, Ronaldo? Muito obrigado mesmo, muito obrigado. Então, qualquer dia a gente faz uma você e o Ronaldo. Deve ser muito Opa! engraçado, porque os dois têm um Opa! astral lá em cima, Isso nossa daí senhora. deve, como é que fala? Isso daí deve deixar assim o pessoal chateadíssimo, porque fala, meu, ri de quê? Se ligou? Cruz credo, viu? Junta dois, vixe Maria, viu? Deixa pra lá, né? E, Deixa pra lá. e Mas não, hoje. mas a gente faz junto, a gente Ó, faz não, eu junto. gostei dessa ideia. Depois a gente vai combinar, Ah, pode a deixar. gente conversa, a gente conversa. E para falar de transição planetária, pouca gente comenta desse assunto, né, Manolo? É uma curiosidade geral, Não, né? é um problema danado. Eu, Felipe, tenho trabalhado com esse tema do transição planetária desde 2008. Porque, cara, eu escutava tanta bobagem. Eu falava, meu, mas não é possível isso, não é possível. Em 2008, por exemplo, teve aquela história do calendário Maia, lembra? Não. O calendário Maia foi um horror. Aquilo levou todo mundo a pensar que o mundo ia acabar. Quando? 2012. Eu falei, pelo amor de Deus, para, tanto que é isso. Eu sou sincero, eu escrevi um livro, Felipe, que Fabinho, agora Fabinho, chama de Fabinho, chama de Fabinho. Fabinho, desculpa, Fabinho, eu gosto de trocar nome, viu? Isso é normal, tá? É minha característica mesmo. Eu adoro trocar nome. Eu troco dos meus filhos todos. Todos, né? Então é assim, a cabeça não aguenta. E eu escrevi um livro chamado Transição Planetária, Sem Medo de Ser Feliz, que ia ser editado agora em agosto, mas não teve Bienal, não teve nada, então ficou postergado para o próximo ano, se Deus quiser. E lá eu trato assim de transição planetária, mas de maneira assim bem simples, porque é o que as coisas, na minha opinião, devem ser simples e consistentes, né? Para deixar de lado o quê? Para deixar o medo de lado, o Fabinho. Por quê? Porque o pessoal gosta de botar essas coisas tipo fim de mundo, para quê? Para botar medo nos outros. Para quê? Para ficar na mídia. Até Detetive Virtual, em 2008, teve, né, daquele negócio lá do calendário Maia, no Fantástico, com o Tadeu Schmidt, o detetivezinho. Cara, quando descobriram o negócio, descobriram que o calendário Maia estava cortado. O calendário Maia, quando completado, simplesmente acabava. Acabava o quê? Um determinado ciclo. Por quê? Porque a partir dali ia continuar de novo, uma nova era e tudo vai. É praticamente a mesma coisa que o Allan Kardec fala na Gênesis. Ele não fala em fim de mundo, ele fala em fim dos tempos. E esses, deixa eu botar meu cronômetro aqui, que senão eu vou ficar falando até amanhã. E ele é muito cuidadoso nisso, de não botar medo nos espíritas, né? Nas pessoas que seguem o espiritismo. Quem lê a Gênesis, fica desesperado. Por quê? Porque não tem nada lá que dê medo. Você, Manolo, uma transição planetária sem medo, você acha?
Como é que não, como é que... E os planetas todos estavam vindo para cá. Parecia um grande... né? Nossa, Fabinho, parecia um grande jogo de bilhar cósmico, onde o cara, agora é minha vez, tá, joga lá um planeta chupão, joga um planeta... Plutão na 7. Ah, pelo amor de Deus, Fabinho, esse povo pensa que Deus não existe, que é a conclusão que o Kardec chega. Kardec chega à conclusão de que os crentes, e aí quando ele fala em crente, ele fala nas pessoas que acreditam em Deus, são crianças. São crianças, porque se deixam levar pelo sobrenatural, pelo maravilhoso. Cara, depois que chegamos à conclusão de que é fluido cósmico, que é perispírito e que é espírito, não tem mais nada que seja maravilhoso, não tem nada de sobrenatural. Aliás, a doutrina espírita, o espiritismo, é a coisa menos sobrenatural do mundo. Então, não se assustem com datas. Eu falo, gente, data é um artifício que as pessoas usam para quê? Para deixar a gente preocupada. Ai, nossa, será que dessa vez vai? Ah, para, nego. Não vai. Não vai. Fiquem tranquilos. Os cientistas que são a parte sempre respeitável de todas as questões são os cientistas, não tenha dúvida. Por quê? Porque eles não trabalham com hipóteses, eles comprovam. Comprovou? Beleza, é isso. E eles comprovam que o mundo, o planeta Terra, vai realmente explodir daqui a 6 bilhões de anos. Ah, negou. Daqui a 6 bilhões de anos, Fabinho, sabe quem vai estar habitando nesse planeta? Ninguém. Não, ninguém. As baratas. As baratas. Fabinho, olha, isso o Emicida é que diz, né? O Emicida é que diz. Mas eu acho que nem as baratas, por quê? Porque elas também já terão evoluído, já terão deixado de se prestarem à evolução do princípio inteligente. Então, o que vai acontecer? O mundo realmente, como tudo que é matéria no universo, tem data de validade, o nosso corpício tem data de validade, as plantas têm data de validade, esta garrafa de água tem data de validade, este computador tem data de validade, tudo tem data de validade, o planeta também tem data de validade. Agora, entre o dia que nós estamos aqui até passarmos para espírito puro, com certeza nós já não estaremos aqui. Aqui não terá ninguém. Por quê? Porque, cara, Deus não é esse tirano que a gente entende, esse vida. Cara, a gente pensa em Deus e pensa em quem? Moisés. Cara, Deus vai castigar. Jesus falou em castigo? Não falou, mas ele falou no quê? Ação e reação. Ah! Se ligou? Não é castigo, é oportunidade. Oportunidade para quê? Para que nós reflitamos no que fizemos e, a partir daí, tomemos novas atitudes em relação ao que foi feito, seja pedindo desculpa, seja trazendo para reajuste, seja, enfim, o que for. Mas é ação e reação. E não é castigo. É simplesmente novas oportunidades que nos são dadas. E nós estamos tendo novas oportunidades, Fabinho, desde que nascemos, desde que fomos criados como princípio inteligente. Cara, a gente vai pelos minerais, pelos vegetais, pelos animais, até chegar neste ser humano que nós somos. Não desse jeito, mas caminhando para esse jeito. E nós vamos caminhando para alguma forma diferente também. Então, tudo é oportunidade para quê? Para que nós caminhemos. Só que, como a gente vai acumulando conhecimento, Fabinho, e os amigos que estão nos ouvindo, chega uma hora que o planeta já não dá mais. Nossa, o que eu estou fazendo aqui? Eu já tenho MBA, eu não posso mais ficar aqui, que tem classe de segundo... como é que fala? De classe secundária. Tem... nível médio? Não. Então, é o que faz? Ok, então, você já está legal, vamos arrumar um planeta para você. E assim nós vamos caminhando de planeta em planeta. Só que isso não é individual. Muita gente, ao mesmo tempo, adquire condições de estar no mundo melhor. E é o que está acontecendo agora. Só que nós não vamos. A gente vai ficar aqui. Quem? Quem aguentar.
Se ligou? Por quê? Porque, cara, você sabe o que é que Agostinho falou que é o mundo de regeneração? Isso ele falou, Fabinho, em 1862. Ele falou, o planeta Terra passa por um período de transformação em que de orbe expiatório passará para planeta de regeneração, mundo regenerador. E ele dá as características desse mundo. Ele diz assim, as pessoas serão felizes. Se ligou? Vai no Cardeal Morlot, ele fala, a felicidade não é deste mundo. A gente chora, a gente fala, ai meu Deus, não é deste mundo. Tonto, lê tudo que o Morlot falou. Ele falou que a felicidade, como nós a entendemos, é muito passageira, é fugaz. Por quê? Você tem momentos felizes e acaba. Agora, se nós tivermos cada vez mais momentos felizes, nós perceberemos que o mundo de regeneração nada mais é do que a continuação da nossa capacidade de amar, que é isso o que o Agostinho fala. O Agostinho fala, o mundo de regeneração, as pessoas serão felizes, por quê? Porque a lei de Deus impera. Fabinho, eu pergunto para você, qual é a lei de Deus? Vai. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Aleluia, irmãos! Finalmente alguém lúcido! Quer dizer o quê, Fabinho? Que para ficarmos no mundo de regeneração, nós teremos que aprender a amar o próximo. Por quê? Porque Deus a gente já ama. De uma maneira torta, como diria o Drummond, mas nós amamos. Nós sabemos que Ele nos cria, nós sabemos que Ele realmente cuida da gente, nós sabemos que esse Deus é maravilhoso, esse Deus é assim, top de linha. Até porque quando a gente não ama Deus, a gente fica doente, né? Também tem isso, né? Então, Fabinho, aí há controvérsias, viu? Aí há controvérsias. Sim, por quê? Porque Deus não liga se a gente não ama Ele. Ah, não, desculpa. É que eu quero dizer o seguinte, por exemplo, quando a gente ama Deus, a gente ama a vida. Quando a gente não ama a nossa própria vida, a gente entra num processo, né? Então, depressão, aí tristeza, também, olha, tudo aí vai. Então, Fabinho, aí também, olha, são coisas que nós que acreditamos em Deus falamos, né? Mas, por exemplo, tem muita gente, tem muito ateu que não acredita em Deus, que ama a vida. Isso a gente não pode pegar assim o detalhe pelo todo. Percebeu? Isso daí não é legal, não dá para fazer. Por quê? Porque tem muito ateu que não está nem aí com Deus e continua vivendo bem. Eu tenho um vizinho aqui, excelente pessoa. Me chama Alessandro. Excelente pessoa. Eu falo com ele algumas coisas e falo, cara, isso aí já era, não acredite e pronto. Vive feliz com a esposa, excelente pai dos filhos que tem, maravilhoso para com a vizinhança, mas não acredita em Deus. O que eu faço com um homem desse? Nada, só tento imitar. Claro, eu amo Deus, então eu vou procurar fazer as outras coisas que ele faz melhor que eu. Se ligou, Fabinho? Por quê? Porque Deus não está nem aí se a gente ama a Ele ou não. Agora, a outra parte, sim, essa é importante. É o que ele faz. A segunda parte, né? O próximo como a ti mesmo, exatamente. Ele vive bem com quem? Com a vizinhança toda. Vem aqui em casa, toma café, de vez em quando traz uma dobradinha, que a Marli, minha esposa, adora dobradinha. Eu detesto. Detesto. Mas ela adora, ele traz para ela. Percebeu? E eles são todos um casal novo, né? Um casal realmente bem novo, e se criaram aqui com os meus filhos, tudo. Então, veja, não é exatamente pré-requisito esse negócio de amar a Deus. Por quê? Porque Deus não liga. O pré-requisito é amar o próximo. Esse sim. Por quê? Porque Jesus falou isso. Amar a Deus é o primeiro e mais importante mandamento. E o segundo, olha a palavra que ele usa, Fabinho, semelhante. Semelhante não quer dizer igual, mas é semelhante. Quer dizer que se você não amar a Deus, mas amar o próximo, por semelhança, você está amando a Deus.
mesmo que a princípio você não saiba disso. Você fala, eu não acredito em Deus. Não se preocupe, Deus não vai nem te castigar por causa disso. Eu lembrei de uma passagem acho que foi de Tiago, né, que ele falou: se você não ama o teu próximo que você vê, imagina Deus que você não Imagina vê, Deus, né? você não vê. Fabinho, sinceramente, não é mais fácil a gente já ver o cara que está precisando de ajuda e amar? Ou ver o cara que está precisando de uma palavra amiga e oferecer? Um cara que está precisando de um abraço e dar esse abraço? É muito mais fácil, é muito. Quem procura Deus fora do próximo está perdido, porque Jesus é claro, aquele que fez bem para um dos pequeninos de meu pai, para mim que está fazendo. E o contrário vale também. Aquele que fez mal para um dos pequeninos do meu pai, é para mim que fez também. Então você vê que a coisa não se resume só nesse negócio de dizer, eu amo Deus, eu amo Deus. Cuidado, porque se você só amar a Deus, mas não amar o teu próximo, você não vai ficar aqui nesse planeta quando ele for de regeneração. É claro que a gente não tem nada absoluto, nós não podemos assim totalizar, absolutizar nada. Por quê? Porque nada é absoluto, a não ser Deus. Deus é absoluto. Agora, o resto é tudo relativo. O Einstein, depois que inventou a teoria da relatividade, nossa, esse homem transformou o mundo em alguma coisa muito melhor. Ai, você é feia. Depende. É tudo relativo. Percebeu? É isso. Ah, você é pobre. Depende de quê? De como eu vejo a minha pobreza. Ah, você é milionário. Depende por quê? Eu sinto falta de tanta coisa que não posso me sentir milionário. Por quê? Porque milionário é aquele que não sente falta das coisas, que já tem tudo que precisa. E, normalmente, é uma pessoa que não está tão milionária assim. Então, é tudo relativo. Então, nós também somos relativos em relação ao amor que Deus nos oferece e ao que nós deveremos oferecer a Deus. Por quê? Porque vai fazer parte. Mas dia menos dia, nós teremos que nos encontrar com Deus. Está lá, Livro dos Espíritos, pergunta 11:12. Está lá, nós vamos ver Deus. Quando? Quando formos espírito puro. Quando não tivermos mais necessidade de encarnar. Aí nós estaremos do ladinho de Deus, conversando com ele, batendo papo, falando, nossa, boss, e agora? Para onde que eu vou, mano? Ele vai falar, vai lá para o quadrante 8, setor 425, pega lá o planeta 82, 4B5ZYH e dá um jeito naquilo. Dá uma ajeitada, vai criando condições para quê? Para que a vida um dia ali se faça, assim como aqui a vida um dia se fez. Então, transição planetária, nós temos que tomar muito cuidado, Fabinho, com datas importantes, com medo, importante demais não ter medo de nada, porque o medo faz com que nós fiquemos dependentes de alguém. E normalmente é aquele que põe medo na gente. Se ligou? Sim, com Ou certeza. seja, não podemos depender de ninguém. Por quê? Porque o Espiritismo não cria dependentes. Deus, que é o nosso grande avalista, o que é que ele fez? Ele nos cria e fala, ó, vai. Parábola do filho pródigo. Para quê? Para um dia voltar para mim. Mas quando? Quando você tiver descoberto tudo que eu já coloquei dentro de você e que vai fazer com que você se transforme numa pessoa melhor, num espírito de luz, como eu, porque Deus é luz. Eu tenho que refletir essa luz, eu tenho que brilhar essa luz como Jesus nos pediu, mas eu tenho que encontrar essa luz graças aos meus próprios méritos. Então, transição planetária é um período que a gente está passando para quê? De acomodação, porque muitos vão ficar e alguns vão embora. Agora, quem vai embora, Fabinho? Aquele que não ama o próximo. Quem não ama o próximo? Aquele que vai assistir jogo já pensando em matar o torcedor adversário. Se ligou? Aquele com preconceito contra o evangélico, por exemplo.
aquele que tem preconceito contra o espírita e que é violento na sua manifestação, aquele que tem preconceito contra as religiões de matriz afro. Por quê? Porque aí, se aquilo vai lá e destrói tudo, não, não, nego, isso daí não. Esses tipos de pessoas não vão. Aquele que bate na mulher, olha, Manolo, esse também vai. Vai, bem, esse vai. Por quê? Porque é violento. É violento. Que bate em filho, espanca filho, né? Porque é fácil bater em filho, né? Espancar filho é fácil. Espancar criança, abusar de criança, isso é fácil. Isso é fácil, fácil. Manolo, de onde você tira esse negócio de que isso que vai ficar? De Jesus. Lembra das bem-aventuranças, Fabinho? São 8, né? São 8. A terceira, olha que da hora. Jesus fala assim, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Aí você já tira toda a força dos apocalípticos. Já dá uma boa limpada, né? Já dá uma já boa tira limpada. uns excessos com umas gorduras. Tira, porque, Fabinho, se os mansos vão herdar a terra, é porque a terra não vai acabar. Pensou? Como é que diz o meu amigo lá das Casas Bahia? Se liga na visão. Percebeu? Por quê? Porque, cara, se não vai acabar, é porque eu vou herdar. Agora, se Jesus diz assim, vai herdar e não herda e o mundo acaba, mentiu. E eu pergunto a você, tem alguma reclamação contra Jesus no site Reclame Aqui? Acho que não, né? Não tem, bem, não tem. Por quê? Porque o cara é top, o cara é direito. Então, quem vai herdar o planeta Terra são os mansos. Esses que buscam a paz, que buscam a concórdia, esses que não se metem nessas briguinhas de pré-eleição. Esses que acham que o candidato certo é esse, aquele, e que briga com o outro por causa disso. Não, você tem direito de ter tua opinião, mas eu também tenho direito de ter a minha. Então eu não preciso brigar com ninguém, não preciso ficar destilando ódio pela internet, como eu gosto de dizer. Por quê? Porque destilar ódio pela internet é uma grande prova de que ainda não estamos preparados para vivermos num planeta de regeneração. Isso tudo é coisa de provas e expiações. E se eu não mudo, eu vou para um planeta de provas e expiações. Muita gente, até desculpa por pegar esse gancho, muita gente acha que o planeta de regeneração vai ser um lindo, maravilhoso, onde todo mundo vai pensar igual, né? Onde todo mundo vai ter o mesmo pensamento. Não, né? É a questão da manifestação e da violência, que nem você está falando, né, mano? Isso mesmo. Peraí, Fabinho, ó. Fala bem. Aqui. Vê se você consegue pegar. Nossa, como você cresceu, Marli. Vai cuidar da cabeça. Nossa! Desastre! Ao vivo, vai pra pegadinha do Faustão. Você vê, o meu filho me ligou hoje e falou assim, nossa, uma chave de fenda grande, com quem tá? E ontem, quando ele veio aqui, eu falei, filho, se você precisar de uma chave de fenda grande, tá comigo. Eu falei para ele não lembrou. Ficou perguntando no grupo da família para todo mundo. Aí a hora que eu atendi, que hoje eu trabalhei o dia todo fora, aí todo mundo riu. Falei, seus tontos, sai para lá. Percebeu? Então, Fabinho, é bem isso. Nós teremos que melhorar muito neste período de transição. O período de transição, Fabinho, é para isso. É para que a gente coloque em prática o que a gente já sabe. E o pessoal está pensando que não, né? Pensa que fazer mudança é só de fachada. Não é, Fabinho, não é. Não é não. E você acha que tem muita gente que, por exemplo, não sei, às vezes dá uma impressão que o pessoal espera que, deixa virar para a regeneração que eu começo a trabalhar, sabe? Quando virar eu começo, sabe? Então, isso aí vai acontecer obrigatoriamente. Por quê, Fabinho? Tem gente que vai embora assim, de cara. Desencarna e vai embora. São os que matam, os que roubam. Muitos desses corruptos que estão por aí também vão embora. Agora, tem uns que não. Tem uns que vão ficar, que tem mais uma chance. Uns que têm os atenuantes, tem. E, Fabinho, tudo é relativo. Então, cada caso é um caso.
Então vai, tá bom, chegou no mundo de regeneração. É para ser o quê, Fabinho? Amar o próximo, não é? É. Amar o próximo é trabalhar pelo próximo. Em última análise, é servir, como nos disse Jesus, o Filho de Deus, o Filho do homem, não veio para ser servido, mas veio para servir. Se eu não cumprir com essa prerrogativa, ainda estou em transição, tá? Chegando no finalzinho. O que vai acontecer? Na próxima desencarnação, ele vai embora. Não tenha dúvida. Por isso é que não dá para estipular data, Fabinho. O pessoal fala em data, mas são N questões. São 7 bilhões e tralalá de espíritos encarnados para serem analisados. Então, quer dizer, muito já vai embora rápido, porque o processo já está correndo. Agora, tem muitos que vão pedir de novo, né? Sabe aquela carinha de cachorro que cai de mudança? De gato de botas, né? Não é? Oh, nossa, eu não sabia. Oh, eu não sabia. Ok. Por quê? Porque assim, sempre nos dão chance. Essa é a justiça divina. Agora, nós teremos que fazer por onde? Tiago, de novo, a cada um segundo as suas obras. Se nós pedimos a chance, mas não as levamos a contento, vão nos pedir explicações. Rapaz, nós sinto muito. Não vai dar, velho, não vai dar. Ai, agora, você vai para um outro planeta de provas e expiações. Por quê? Está de acordo com o que você pensa da vida. Você pensa que a vida é só isso que se vê. Você não pensa como Paulinho da Viola e o Hermínio Belo de Carvalho, que acham, que sabem, que a vida não é só isso que se vê, é um pouco mais, que os olhos não conseguem perceber, que as mãos não ousam tocar. Sei lá, se ligou? Opa, a vida tem que ser entendida como alguma coisa que nós precisamos oferecer para todos. A nossa vida tem propósito. E o propósito não é essa locupletação que muitos fazem, não é essa violência que muitos fazem, não é essa falta de vontade que muitos têm, e também não é essa falta de entusiasmo que muitos têm, pensando que, não, tá bom, eu vou ficar aqui de boa, vou esperar passar essa maré, depois eu volto. Não dá bem, tem que fazer por onde. E aí você falou uma coisa interessantíssima, falta de entusiasmo, né? Falta de entusiasmo. É também entender que é um processo natural, né? Isso, e gostar disso, né? A gente não quer crescer? É. A gente quer crescer, não quer? Você lembra quando você tinha 10 anos? Não. Que é isso, Fabinho? Duvido. Eu não lembro, minha memória é fraca. Não, eu lembro. Cara, o que a gente mais quer quando tem 10 anos é fazer 18. 18. É porque você já pegou uma época mais liberal. Mas, por exemplo, pessoal que cresceu comigo, que nasceu na década de 1950, 1960, o que mais queria era fazer 18. Porque, nossa, para liberar geral. Liberava nada, fazia 18, ficava feito besta em casa. Mesma coisa. É igual a transição, né? É uma transição. O pessoal pensa que o mundo de regeneração vai ser assim, nossa, o pessoal voando até, né? Eu brinco com o pessoal, falo assim, gente, não vai ter ninguém volitando, não vai ter. Por quê? É a mesma densidade, os nossos corpos terão a mesma densidade. O que não vai ter a mesma densidade é o nosso perispírito. Mas não é uma diferença assim tão grande que vai fazer com que eu vire, nossa, um ser alado, voar. Isso é Biafra, velho, isso é Biafra. Não dá. Então, vai ser um mundo muito parecido com esse, onde a grande diferença vai ser o quê? Os nossos relacionamentos. Aliás, e já estamos vendo isso. Exato. Aliás, vai ser o mesmo mundo, inclusive, né? O mesmo vai ser igualzinho, mundo, né? Nessa fase da transição que nós estamos, indo de provas e expiações para regeneração, deu certinho, nós estamos aqui. Não vamos para outro canto. Mas o próximo, aí a gente já vai ter que ir para uns outros lugares, mesmo porque o processo é mais rápido,
O processo é mais rápido. O processo, a parte mais demorada do processo todo, de chegarmos a espírito puro, é mundo primitivo e provas e expiações. Por isso que não dá para dizer, vai acabar daqui a 50 anos. Não entra nessa não, Fabinho, não entra nessa. Por quê? Não sabemos. A gente torce para que seja. Mas vai ser muito difícil realmente, muito difícil. Pelo que a gente está vendo hoje, já está melhor. Você vê, essa pandemia nos ajudou. Por quê? Porque nós nos percebemos vulneráveis. Todos nós nos percebemos vulneráveis. Tá certo que as estatísticas mostram que determinadas camadas da população são mais vulneráveis ainda. E são essas que nós temos que proteger. Você vê o exercício para amar o próximo? Exato. Você viu? É um exercício, Fabinho. Quem entendeu vai se dar bem. Agora, quem não entendeu, aquele que, não entende, olha, vai ser muito difícil para ele. Você acha que foi uma caída de ficha daquelas bem dadas? Eu acho que a humanidade percebeu que precisa mudar. Eu só espero, Fabinho, que passada a fase crítica, né, que já estamos passando, a hora que chegar a vacina, é que aí nós vamos ver realmente se esse padrão se instalou em definitivo ou se nós ainda vamos precisar de mais exercícios, né? Que não precisa necessariamente ser uma pandemia, pode ser uma outra coisa qualquer, sei lá. Mas furacão, vulcão, coisa simples, né? Isso é. Aqui no Brasil você vê, nós não tínhamos terremotos, não tínhamos ciclone, mas o mundo, isso nós precisamos entender que geologicamente o mundo muda. Não é porque Deus mandou castigo, não é. É que tudo é aproveitado para a nossa caminhada, para a nossa evolução. Então tem ciclone em Santa Catarina, teve terremoto numa cidade aqui do estado de São Paulo mesmo. Teve São Paulo, teve na Bahia recente. Em São Paulo, na Bahia, todos os lugares aí. Então, são o quê? São toques que vão nos dando, dizendo, olha, o mundo está mudando realmente. Vamos nos solidarizar mais com as pessoas, vamos viver de maneira mais tranquila com as pessoas, inclusive dentro de casa, né, Fabinho? Porque eu não sei na tua família, mas na minha tem muita coisa assim que a gente ainda não consegue entender totalmente. Mas não precisa. Só tem que compreender. Olha que coisa. Compreenda. O pai é um abestalhado. Compreende o tonto, compreende o coitado. Não é? O filho. Releva, né? O cara é leso. É leso, deixa, releva. O cara é leso mesmo. Deixa, como diz o pessoal da voz, o cara é leso. Deixa. E compreender os filhos, compreender a esposa também. Faz parte do nosso aprendizado. Agora, mesmo no mundo de regeneração, nós ainda teremos alguns problemas de relacionamento, mas já não serão tão sintomáticos quanto os que nós temos no mundo de provas e expiações. Não serão nem tão cruéis e violentos também, né, Não, Manolo? nem tão cruéis e violentos. Porque, Fabinho, tem coisa que a gente vê que, nossa, você fala, como é que fala? Que expiação eles estão tendo que ter para se ajustarem. Porque a gente não sabe, né, Fabinho, as histórias. E isso no Espiritismo é muito relevante. É muito relevante. A gente vê uma manchete de jornal, mas a gente não vê a história por trás da manchete espiritual. A gente não vê. Que é complexa e atemporal, né? Você não pode julgar por aquela linha de tempo, né? Não dá, você fala, nossa, aqui, olha o que fez. Espera um pouquinho. Vamos só ter certeza de uma coisa. Eles é que sabem o que aconteceu. Nós não sabemos. Então, não julgar é um bom começo. Compreender qualquer situação é um bom começo também. Por quê? Porque nos oferece a oportunidade de melhorar a nós mesmos, né? Cada vez que eu deixo de julgar a pessoa,
eu estou melhorando em relação a mim mesmo. Porque não é passar a mão na cabeça, viu, Fabinho? Não é isso. Mas é não julgar a pessoa. Entender que a pessoa cometeu um deslize ou cometeu uma arbitrariedade, mas que ela tem chance de se recuperar no futuro. E com certeza, muitos desses que a gente vê assim como pessoas inomináveis, abomináveis, nós os encontraremos no mundo de regeneração. Pode ser não neste momento, mas no momento seguinte eles estarão aqui. Por quê? Vão cumprir uma parte fora e depois voltarão para o planeta de regeneração que está ligado à vida deles. Isso se eles não crescerem tanto que já possam ser transferidos para um planeta mais avançado do que este aqui vai ficar, né, Fabinho? Isso é interessante. Não, e aí a gente às vezes coloca as coisas de uma maneira lógica e racional, sendo que para o mundo espiritual não tem nada lógica e racional, né? Se a Não pessoa tem nem voltou, ela lógico nem pode racional. explodir e passar a gente, sei lá, em outras vidas, né? E Então, acabou. O pessoal fala assim, ah, Manolo, isso aí só acontece milagre, é Paulo, é Maria de Magdala, é Pedro. Isso não foi milagre, gente, isso foi trabalho, que naquele momento eclodiu. E eles mostraram realmente todo o trabalho que tinham feito antes, se conscientizando disso. É um método construtivista, né, Fabinho? Você pega uma criança e vai ensinar a ler pelo método construtivista, você mata o pai e a mãe. Por quê? Porque eles. É verdade. O método construtivista é assim: a criança vai construindo a alfabetização dela. E a explicação é tipo pipoca, que vai esquentando e pló, explode. É o que acontece com o método construtivista. Né? Muitos pais não gostam, porque, não, gosta daquele negócio, não, tem que ler. Calma, ela vai juntar, ela vai fazer. Nós somos a mesma coisa. Método construtivista, nós estamos construindo o que nós seremos. Só que tudo que nós seremos já está aqui. Por isso que passa pelo autoconhecimento tudo, Fabinho. porque Não tem a gente faz o mergulho para entender o que tem lá dentro, né? isso É isso, para mesmo. aflorar, né? Enquanto a gente não entender, a gente não consegue tirar. Não entende. Você fala assim, nossa, como é que eu vou achar isso? Cara, se olha, se olha, se olha, se analisa, vê se você não podia fazer melhor. É o Agostinho, né? De novo, Agostinho no método agostiniano de reforma íntima. Que é o quê? Você toda noite, ao deitar-se, você passa em revista o teu dia. O que é que eu fiz de bom? Achei. Continua fazendo. Agora, o que eu fiz de ruim? Fiz isso, porque coisa ruim a gente faz, né? Nossa! Começa a diminuir a frequência dessas coisas ruins, né? Procura diminuir. Já é uma grande coisa. Até que uma hora, as coisas boas que nós temos e que nós fazemos vão ser, assim, o nosso grande trunfo para darmos uma guinada no que nós somos hoje. Simples assim. De exercício em exercício. Tem jeito. Manolo, deixa eu só passar rapidinho pelos comentários aqui, que a gente engrenou aqui e foi embora, rapaz. Nossa. Rapaz, eu tô esperando esse povo perguntar. O pessoal tá rindo, tá fazendo um monte de coisa aqui, mas não tá perguntando, não. Eles estão só ouvindo. Vá. Ó, Mauri, boa noite. Pergunta aí, ó. Pergunta aí, pessoal. Ó, o Mauri falando, boa noite, senti firmeza no Manolo, é dos meus. Graças a Deus! Eu, às vezes, não sinto, não. A Mariana, meu gestor é ateu e uma das pessoas mais éticas que eu conheci no mundo corporativo. É isso aí, Mariana. Acreditar em Deus, ou essa vinculação religiosa que nós temos com Deus, não é tão importante assim. É que todo mundo tem, então quando vê um que não tem, fala, nossa, o cara é ateu, vige, isso daí vi, nossa, não quero nem saber a hora que desencarnar. Nem ele. Nem ele quer saber. A hora que chegar lá, claro, ele vai se surpreender, não é? Com certeza, essa pessoa aí carrega muito menos culpa dos erros dele do que o espírita, né? Quem é religioso, né, Manolo? Te digo mais, Fabinho. Muito provavelmente erra menos do que nós que acreditamos tanto em Deus. Por quê? Porque
pela nossa formação religiosa, nós estamos acostumados a um Deus que nos perdoa tudo. O ateu não. Repara que o processo do ateu e o processo do espírito é muito semelhante. O ateu não tem para quem terceirizar. E nós espíritas também não. Olha que coisa. A gente terceiriza, mas não deveria, né? Mas não terceiriza. Por quê? Porque, em última análise, a lei de ação e reação é tua responsabilidade. E o ateu, mesma coisa, ele não terceiriza para Deus, por quê? Porque ele não acredita. E nós não terceirizamos, porque temos conhecimentos das leis divinas, e uma delas é ação e reação. Tudo que eu fizer, eu vou ter que resolver. Deus vai me ajudar? Só vai ajudar dando oportunidade para que isso aconteça. Uma nova reencarnação e assim por diante. E aí volta naquilo que você está falando do método construtivista, né? Quando eu reconheço que eu fui responsável, eu reconheço e construo algo diferente a partir daquilo, né? Senão a gente continua jogando para cima, né? Isso, não, o jogar para cima acabou, viu, Fabinho? A hora que a gente chega no espiritismo, a gente pode até continuar jogando para cima, mas sabendo que vai ter que segurar, vai ter que colher. Você semeia, você vai ter que colher, não tem jeito, não. Deixa eu só ler os comentários que depois eu vou voltar nesse ponto aqui que eu acho que é importante. Ó, a Mauri, gostei. Quem diz que não crê em Deus, mas ama o próximo de verdade, acaba amando a Deus por tabela, exatamente. Por tabela, é isso aí. O Zé Carlos concordou com ele. Aí a Deonice falando que adora você. A vida dando kkkk, que você já tá rindo. Ele é demais. Boa noite atrasado. Não devemos julgar, devemos compreender, mesmo que não concordemos com o outro. A Mauri. Ótimo. É importante. É isso aí. O Ronaldo falando obrigado pelo 4x4, né? A dimensão. Nossa, Ronaldo, ó. Nossa, aí sim, viu? Aí, mano, eu queria voltar num ponto que é o seguinte. Você acha que essa preocupação exagerada que se tem com esse tema, transição planetária, você acha que por trás dela tá uma culpa, né, por saber de que pisa muito na bola? Você acha que tem uma... Olha, Fabinho, eu assim, pelo que eu percebo, né, nós temos de tudo no movimento espírita. Nós temos pessoas que têm muito medo, por quê? Porque eu vejo particularmente o meu caso, viu, Fabinho? Eu não fui espírita a vida toda. Eu vim da religião católica, tudo. Eu sei que eu não sou uma Brastemp. Não sou mesmo. Eu sei disso. O pessoal fala, Manolo, mas você faz palestra. Eu faço. Tudo que eu falo, eu procuro colocar em prática. Mas nem sempre a gente consegue. Esse é o detalhe. Eu não vou fazer a palestra pensando que eu estou mentindo, não. Eu realmente estou convicto de que mais dia menos dia eu tenho que dar uma acertada em muitas coisas. Mas tem gente que, de repente, é espírita a vida inteira e ainda faz cada barbaridade, como eu. Pela relatividade das coisas, eu cheguei depois, eu estou aprendendo o que ele já deveria saber. Se ligou? Mas não é assim que funciona. Por quê? Porque as pessoas, cada um tem o seu entendimento, cada uma vai aprendendo a seu tempo, e às vezes a pessoa é espírita a vida inteira e não aprendeu muita coisa, mas tudo isso é válido. Por quê? Porque está dentro aqui a sementinha que vai eclodir numa outra reencarnação natural. Então, tem muita gente que fala de transição com medo, porque é muito levado pelas aparências, muita gente que é levada pela opinião de terceiros, gente que gosta de tumultuar. Eu, particularmente, tenho assim, verdadeira aversão a essas pessoas que gostam de dizer data. Cara, não tem data, não se sabe quando. Você tem uma estimativa, mas cravar, isso é, assim, das piores coisas que a gente faz, não conosco, mas com as outras pessoas. Por quê? Porque elas ficam esperando. Se você é uma pessoa... um processo individual também, né? É individual, Fabinho. Imagina você, uma pessoa que tem uma credibilidade muito grande no movimento espírita, de repente você joga, vai ser tal! O pessoal fala,
E chega no dia tal, não é nada, Fabinho, não é nada. Não tem como ser, percebeu? Então, para que levantar uma lebre dessa? Para que fazer com que as pessoas fiquem apreensivas, além do necessário, com a vida delas? Isso é não amar o próximo. Isso é querer holofote. E, cara, se você quer holofote, você vê o que você quer fazer na vida, não é? Agora, pessoas sérias realmente falam de transição com naturalidade. Por quê? Porque não tem nada não natural no mundo, no universo. O Espiritismo já nos disse isso. Ou nós não acreditamos nisso? Como é o discurso e a prática, né? Discurso e Isso prática. mesmo, isso. Às vezes, né, Fabinho, é como a velocidade da luz e a velocidade do som. Às vezes o discurso chega antes, né? Velocidade da luz. E a prática só vai chegar depois. Por quê? Está na velocidade do som, demora muito, e assim vai, né? As duas asas da nossa evolução. Primeiro a gente aprende para depois praticar. É o inverso, né? Quando na verdade deveria Exato. falar e depois instruir. Não. Primeiro a gente se instrui, por quê? Porque é mais fácil. É a velocidade da luz. Chegou. Agora, a gente vai botar em prática na velocidade do som, mais devagar, e assim a gente caminha, né? É. Desse jeito. Manolo, um ponto acho que importante que você comentou é que a gente vai ter que rever vários pontos da forma com que a gente vive o mundo, né? De se Sim. preocupar com outros, se preocupar mais coletivamente. Qual que vai ser esse grande desafio? Porque a gente está numa fase bem complicada se a gente parar e fazer uma análise fria, né? A gente dá vontade de jogar pro alto tudo e falar, desisto, né? Ah, Mas não, segura não, aí, não, segura aí. não. Segura a onda, segura a onda. Por quê? Porque tudo é tempo, né? O Agostinho fala que nós teremos que passar do individual para o coletivo. Está lá, não tem segredo. Isso está em Jesus também. Jesus, ele fala, eu vim para servir, ou seja, eu não sou individual, eu sou coletivo. Percebeu? Está lá também. Nós teremos que passar do mundo egoísta, onde nós pensamos só em nós, individualidades, para um mundo coletivo, onde eu vou procurar aliar o que me faz bem com o que faz bem para o resto da minha comunidade. Vamos tratar a comunidade como tudo que a gente está em grupo. Família, vizinhança, trabalho, cidade, bairro, planeta, percebeu? Então, é claro que vamos continuar tendo fronteiras, idiomas, religiões, isso tudo normal. Mas nós vamos começar a pensar no bem-estar coletivo. Essa comunidade ficar bem com essa religião, ótimo, você ficar bem com essa, ótimo. Nós vamos nos inteirando até que um dia nós falaremos a mesma língua, que é o que todas as religiões falam. Todas as religiões falam amar a Deus e amar o próximo como a nós mesmos. Todas elas. O que muda são as pessoas que fazem parte dela, que têm ideias individuais e colocam a ideia individual no lugar da ideia do coletivo. Infelizmente, ainda. Mas isso tudo muda. Não tenho dúvida que muda, Fábio. Não tenho dúvida. Inclusive, você falou que todas as religiões falam isso. Eu lembro de uma vez que eu fui na Todas elas. Bienal, inclusive, que tinha um stand dos muçulmanos, né? E aí tinha lá Sim, o Alcorão para ler. Eu comecei a ler o Alcorão, lindíssimo, a carta lá, a primeira, a segunda página, lindíssima. E é exatamente isso, né? A forma é é. diferente, mas todas querem atingir o mesmo objetivo, sem exceção, né? Todas elas falam dos profetas, inclusive citam Jesus, citam Maria, citam todo mundo. Só que não dão a importância que nós damos, por exemplo, para Jesus, né? Eu tenho um amigo que é muçulmano e ele estranha, porque ele fala, poxa, parece que para os ocidentais Jesus é Deus. E ele não está errado, porque para muitas religiões, realmente Jesus é Deus. Isso veio
na história, na contramão da história, né? Quando começaram a achar pouco só Deus, aí colocaram Jesus também. Aí falar, mas só Jesus e o Espírito Santo, bota também. Aí faz a trindade, meu. É coisa de louco, é coisa de quem quer manter o poder por muitos anos, né? Infelizmente. Sim. Não, com certeza, não tenho dúvida disso. Ó, até a Francis fez uma pergunta aqui, ó, Diga. filosófica do nível francês. Essa daqui pergunta é boa. Nossa, deixa eu me preparar, deixa eu chamar os universitários aqui, mano. Chama Emmanuel aí. Ó, vem pra cá. Qual a diferença entre ação e reação e plantar e colher? Essa é da hora. Nós vamos assim, ação e reação é rápido. Plantar e colher, não. Plantar e colher, nós podemos relacionar com causa e efeito. Que é a mesma coisa, mas é diferente. Percebeu? Porque você vai ter que acertar. Só que, por exemplo, ação e reação é assim. Eu xingo o Fábio, o que é que eu tenho que fazer? Eu vou ter que pedir desculpa para ele, é o mínimo. Isso é ação e reação. Agora, eu xinguei o Fábio, mas eu não pedi desculpa. E o Fábio fez o quê? Ficou chateado comigo. Nossa, passamos 2, 3 encarnações. Até que um dia a gente se encontra e nem sabe por que a gente não se fala. Mas aí a gente começa, tratativas, isso e aquilo. Isso é causa e efeito. O Fábio reclamando de mim, eu reclamando do Fábio. Isso é causa e efeito. Ação e reação, quase imediato. Causa e efeito. Não se sabe exatamente quando nós vamos colher. No Novo Testamento, nós temos 2 exemplos claríssimos disso. O primeiro exemplo de causa e efeito. O paralítico de Betesda, que não sabia porque estava paralítico, mas ele ficou 38 anos paralítico. Alguma coisa aconteceu, mas ninguém sabe o que foi. É o quê? É coisa de outra encarnação, muito provavelmente. Causa e efeito. A mulher adúltera é ação e reação. Por quê? Ela sabia porque estava lá, apesar da injustiça toda, porque realmente é uma injustiça, só ela que foi condenada, que seria condenada. O adúltero nem se fala quem era. Mas era o quê? Ela sabia por que estava lá e o que tinha feito. Ação e reação. No geral, podemos dizer que é semelhante. E que a longo prazo nós teremos que fazer diferente uma coisa que não fizemos tão bem. É mais ou menos isso. Muito bom. Acho, ó, chegou, foi a resposta à altura da pergunta. Nossa! Filosofando, mano, nossa! Pra gente, nossa, 9 horas já, pelo amor de Deus. 9 horas, eu tô de olho aqui. Gente do céu. 2 perguntas para finalizar, pode? Não, pode fazer à vontade. Eu não tenho, como eu te disse, o meu compromisso hoje é aqui. Aliás, eu tinha 2. Já fiz um das 6h30 às 7h30. E depois aqui eu vou até a hora que vocês quiserem. Isso daí não tem erro, não. O pessoal que está ouvindo, aproveita, manda pergunta. Aproveita. Daqui até meia-noite é só pergunta. Mas... a gente não aguenta, a gente tem que dormir. Vai aí, Fabio. Manolo, qual o maior desafio do amar ao próximo para nós atualmente? O maior desafio de amar ao próximo, eu não sei te dizer, né? Porque isso vai variar de pessoa para pessoa. Mas nós temos que nos colocar isso como um desafio mesmo. É nos entendermos como pessoas que já sabem muito. Tem um livro que chama Reforma Íntima Sem Martírio, que eu cito muito, é da Irmãs do Foi, do Vanderlei Soares de Oliveira. Eu cito muito, por quê? Porque tem um capítulo lá que chama assim, Ética da Transformação. Olha o título, esse livro é antigo, Ética da Transformação. Ou seja, nós temos que ter ética com o conhecimento que nós já temos, para quê? Para colocá-lo em prática. Se nós temos que amar o próximo, nós temos que encontrar a nossa maneira de amar o próximo. Não é assim,
receita de bolo, né? Não é. É individual, realmente. Tem gente que vai amar quase todos os próximos, menos a sogra. Normal, não é? Não é? Ou tem gente que vai amar só a sogra e o resto que se lixe. É dele, cada um, cada um. Então, o amar ao próximo, nós precisamos aproveitar esses toques que estão nos dando, por quê? Porque não se fala só em bens materiais, né? Se fala muito em comida, porque tem muita gente passando fome, maravilhoso. Se fala em insumos básicos para a medicina, maravilhoso. Se fala em comunicação, maravilhoso. Mas nós precisamos ver que isso não pode parar. E o que nós poderemos fazer para continuar essa nossa caminhada em relação ao próximo? Porque é uma caminhada em direção ao próximo. Por quê? Porque nós estaremos indo em direção a Jesus. O que você fizer para esse, está fazendo para mim. Percebeu? Então, é muito relativo, Fabinho. Cada um vai ter que achar qual o ponto que está pegando, em que setor da vida está mais descuidado em relação ao próximo. E nós temos que entender que no mundo de regeneração, até as nossas decisões comerciais terão que ser tomadas de maneira mais levando em consideração o próximo que está conversando conosco. Não vamos poder levar vantagem em tudo, certo? Por quê? Porque essa época vai ficar por aqui. Então, a grande dificuldade que nós teremos é essa, cada um descobrir dentro de si mesmo o caminho mais acertado para que essa recomposição com o próximo se processe. É uma luta brava, mas não tem receita, Fabinho, essa não tem jeito. Não, e até pensando, né, levando Jesus como modelo, né? Jesus Isso mesmo. serviu. E aí, se a gente pegar o que Judas fez com Jesus, né? Pelo menos está escrito lá. Pois Ou é. seja, Jesus correu risco e sabia que ia acontecer e mesmo assim foi lá e fez, né? Por quê? Porque ele sabia que Judas fazia parte de todo aquele processo. Que ele, de uma forma ou de outra, seria exemplar para todos. Por quê? Fez bobagem acreditando que Jesus estava falando coisa diferente. Judas não pensou que fosse uma coisa espiritual. Judas acreditava que os exércitos que Jesus falava, que o Pai poderoso que Jesus tinha, ia livrar a cara dele na hora. E não era isso. Não era isso. Era coisa mais espiritual mesmo. E Judas ficou como um grande exemplo de reabilitação. Cometeu um erro, ele tanto sabia que cometeu que acabou cometendo contra a própria vida, né, no campo vermelho lá. E depois viveu várias outras encarnações buscando a reconciliação com Jesus. Não, porque Jesus nem ligou. Com a Tanto que a consciência hora dele, que, né? não, a hora que Judas sai, ele fala, vai rápido. Por quê? Ele sabia o que ia acontecer e precisava ser rápido, né? Porque tinha pouco tempo. Mas Jesus não ficou chateado com ele. Ele é que ficou chateado com ele mesmo, de ter feito o ato tão infantil. E aí ele passa várias reencarnações se recuperando desse ato infantil. Assim como Pedro também, que negou Jesus 3 vezes, e depois, nossa, o que eu fiz? Já fez, tonto. Agora trata de acertar. O que todos eles fizeram, né? Judas também já tá fora de qualquer pensamento idiota que nós tenhamos de que foi um traidor de Jesus. Não, isso foi parte de um grande processo onde a parte dele era essa. Acabou. Não, era algo que Jesus esperava e era algo comum, muito comum para a época, né? Se hoje já a gente fala disso, para a época então era algo totalmente compreensível de uma disputa política que tinha Israel com Roma.
Isso né? mesmo. É Mesmo. normal, né? O Judas era separatista, tanto Judas quanto o Simão Zelote e Judas eram zelotes. Zelote é uma facção política que queria a libertação da Palestina daquela época. E eles fizeram de propósito para quê? Para que os exércitos de Jesus viessem e libertassem a Palestina. Não contavam que não era bem isso. Não é? Entenderam um pouquinho errado a mensagem, né? Entenderam errado, beleza, beleza. Aí tiveram tempo de se recuperar, não por Jesus ou para Jesus, mas por eles mesmos, né? De perceberem que não dá para cometer erro nesse nível, né? Nós temos que ir com um pouquinho mais de tranquilidade, com um pouquinho mais de sossego. Não dá para ficar assim, não, faz agora. Não, menos. Não acredita em todos os espíritos. Primeiro veja se eles são de Deus, né? Isso é João lá. Exatamente. Manolo, tem um capítulo lá no Evangelho que fala trechos que fala sobre o homem de bem, né? Eu acho que é os seis Sim, sim, perfeitos, sim, né? É quando você sim. começa a ler, se você não tá num humor muito bom, você começa a ler, você começa a ficar depressivo, né? Que o homem de Isso, bem, não sei o quê. eu tenho essa palestra aí, Fábio, assim, o Homem de Bem é o título. Então eu vou enumerando todas as características do homem de bem. E aí depois, quando termina, eu boto os incríveis, dependendo do meu humor, eu boto os incríveis, né, os super-heróis, ou então eu boto os vingadores. Por quê? Porque eu falo, pessoal, cara, isso é coisa de herói. Não é? E é mesmo, senão a gente fica, como você diz, depressivo. Mas vamos entender que essas características são as características que nós temos que conquistar. E conquista não se faz de uma hora para outra. Conquista se faz todo dia um pouquinho, devagar e sempre. E nós temos já essas características dentro de nós, só que ainda não estão tão acentuadas. A gente ainda vacila um bocadinho, a gente ainda escolhe com quem vai ser bonzinho, né? Esse tipo de coisa. Até que vai chegar uma hora em que nós todos faremos todas essas coisas com todos. Vai ser uma coisa normal, sem sofrimento, sem injustiça, sem Sem nada. martírio, né? Sem martírio, Sem com martírio. naturalidade, realmente, com naturalidade. E até você falou uma coisa bem interessante, né? Que, por exemplo, né? Quando você falou, acho que uns minutos atrás, a gente vê essas atrocidades, aí a gente pensa, aí você falou não julgar, né? O próprio ato de não julgar diante de uma atrocidade já é um exercício do amor, né? É E um às vezes é exercício. só aquilo que a gente consiga naquele momento, né? Isso é. E você vê, quando a gente não julga, não é que a gente está defendendo, não. O ato é ruim. O ato é ruim. Mas quem cometeu o ato vai ter possibilidade de fazer diferente. É da lei, é ação e reação, é causa e efeito. Não tem como ser diferente, Fabinho. Eu não preciso ficar preocupado com o que as pessoas falam de mim. Eu só preciso ficar preocupado em ser cada vez melhor, em me comportar melhor. Agora, elas falarem, é direito que elas têm. Eu falo para o pessoal tem direito de falar das outras pessoas, mas saiba que, se você falar alguma bobagem, você vai ter que reparar. É ação e reação, é natural. E de repente, se pega um invocado, te leva para a barra dos tribunais. Explica Exato. aqui para ver como é que você falou. E se falou e não provou, o cara pode pedir até dinheiro de ressarcimento moral contra danos morais que possa ter tido eventualmente. Simples Isso é da assim, né? lei. Simples assim, Fabinho, simples assim, não dá A pra. gente complica o mundo também, né? A Vamos gente combinar, né? complica, Fabinho. A gente fica preocupado porque o fulano falou isso, fulano falou aquilo. Meu, vamos motivar a população a pensar. Esse é o trabalho do espírita. Motivar as pessoas a pensar. Agora, tem gente que não motiva a pensar, tem gente que motiva só a combater, a contender. Cara, nós não estamos combatendo ninguém, nós estamos juntos para uma grande tarefa que é a mudança desse nosso planeta. Percebeu? É isso. É.
E a mudança começa aqui, na gente, né? Exatamente, exatamente. Seguindo Jesus, né? Jesus foi o exemplo. Então não adianta eu ir lá na frente, enfim, né? Ah, imagina só. A Neide fez uma pergunta interessante. Ó. É verdade que Judas foi o único que se habilitou a fazer o que fez com Jesus ou aceitou? Então, eu não sei como é o nome dela, Neide. Então, Neide, eu não tenho ideia, mas como a coisa veio toda assim, muito direitinho, eu também não sei se de repente Judas colocou. Porque a verdade é que naquela época ninguém imaginava o Messias como sendo um santo. É isso que a gente também confunde muito. O Messias esperado pelos hebreus não era um santo, era um homem que viria para reconstruir o templo de Jerusalém e para libertar o povo hebreu da escravidão e cumprir mais algumas outras coisas lá. Então, não era um santo. Santificou depois que a Igreja Católica pegou, né? Porque não era santo, não era um santo, era um ser comum. Tanto que na Guerra dos 6 Dias, o Moshe Dayan, que foi o general que em 7 dias, em 6 dias, acabou com o conflito que tinha lá nas colinas de Golã, ele também foi quase que chamado de Messias, porque os hebreus ainda não receberam, os judeus ainda estão esperando o Messias, percebeu? Então, não era um santo, mas era toda uma equipe que vinha para determinadas coisas, para deixar vários exemplos. Eu tenho a impressão de que se Judas pensava em outra coisa, talvez ele não tivesse lembrado, mas ele veio realmente e acredito que tenha se equivocado na visão que ele teve de Jesus. Ele foi para uma visão mais material, uma visão mais bélica, uma visão mais poderosa, né? Então ele falou, a hora que ele for preso, ixi, o pai dele manda os exércitos tudo. E aí, um abraço. Mas infelizmente não foi disso. Mas acredito que se Judas não tivesse tomado essa atitude, alguma outra coisa teria que ser tomada, porque o desfecho tinha que ser assim, um clímax. O desfecho da missão de Jesus tinha que ser assim, apoteótico. E a crucificação de Jesus foi apoteótica. Por quê? Vê a descrição lá do que aconteceu, né? A terra tremeu, o sol escureceu, e tudo isso comprovado por cientistas que disseram que naquela região, em momentos muito semelhantes, teve um eclipse, qualquer coisa assim. Não foram forças sobrenaturais só, foram todas as forças concatenadas para quê? Para que o final fosse apoteótico. Todo mundo ficou temeroso. Os que crucificaram ficaram com medo. E os que estavam do lado de Jesus garantiram a divindade de Jesus. Por quê? Porque o que Jesus falou era para continuar sendo divulgado. Então aí juntou tudo. Era realmente um final apoteótico que deveria ser. Se não fosse a crucificação, poderia ser alguma outra coisa que realmente não me vem à cabeça agora. Mas a crucificação foi o marco realmente mais dramático que poderia ter acontecido. Quem assistiu o Cristo do Mel Gibson, aquilo é um verdadeiro banho de sangue, né? Um horror aquilo. Por quê? Pelo sofrimento que a gente passou para Jesus, como sendo o sofrimento que Jesus levou da gente. É uma coisa meio assim de pouca cabeça, né? Porque o que veio salvar a humanidade foram realmente as palavras que Jesus deixou e que nós devemos exercitá-las sempre que possível, né? Ou sempre. E se não der para exercitar hoje, dá uma melhoradinha amanhã e vai em frente, né? Vai fazer Tenta o de quê? novo amanhã, né? Tenta de novo, Raulzito. Tente outra vez. Não é? Ó, a Neide não vai te colocar no Reclame Aqui, ela gostou da resposta, tá? Ah, Vai te dar um obrigado. feedback. Ah, Reclame Aqui é da hora, mano. né?
Até, só para não perder, tem o filme, acho que tá na Netflix, Ressurreição, que parte da crucificação para frente. Também é ótimo esse Ah, filme. entendi, interessante. Esse daí eu não assisti. Outro É dia eu comecei a muito bom. assistir uma história de Maria de Magdala, Uhum. mas é assim, fica muito. Porque a gente lê muita coisa, e a hora que você vê um filme, você fala, meu, de onde eles tiraram isso? Não, mas Né? é bem legal esse Entende filme, muito, porque fica. ele é na visão de um soldado romano. Ah, É interessante, muito legal, é interessante. bem legal. Que aí você vê todo o clima, né? Tirando a, Ah, a parte sim, sim. fantasiosa, tudo, né? Então você vê todo o É, clima ali, é vai, bem vai interessante. pegar algum lance assim, tipo Ben-Hur, alguma coisa desse tipo assim. É bem legal, vale a pena, vale a pena, Ah, beleza, vale a pena. beleza. Manolo, O a de Maria de última. Magdala não gostei muito, não. Não, eu Achei não assisti muito, ainda. muito fantasioso assim e assim, estranho, estranho, realmente. Eu não gosto quando as pessoas inventam os diálogos sem contextualização e fica muito, muito esquisito, muito esquisito. Ah, sei lá. Eu vou É, assistir de novo, porque é que nem música, né? Música você ouve uma vez, não gostei. Você ouve duas, na terceira, nossa, que musicão, como é que eu não tinha gostado? É mais ou menos é isso. isso daí, né? Ai, ai. Mano, para finalizar, você acha que a gente tem que tirar essa. Às vezes eu acho que a transição planetária a gente colocou numa prateleira de tabus, assim, né? E tá lá, um tabuzão do espiritismo. Você acha que a gente tem que tirar ele de lá e Ah, com parar para se certeza. preocupar com o dia a dia? Com certeza, a gente tem que entender que o processo já foi deflagrado desde os tempos de Jesus. E nós estamos caminhando nesse processo. Então, é viver o melhor que a gente consiga, buscar fazer dentro do que vai ser o mundo de regeneração, buscar começar a praticar hoje. Não espera chegar lá, nós já estamos em mundo de regeneração. Porque transição é isso. Os dois estão aqui, ó, Fábio. Está aqui, ó. Provas, expiações e transição. A hora que provas e expiações terminar, só fica transição, só fica regeneração. Mas estamos juntos. Por quê? São as chances que são oferecidas para todos os espíritos que queiram se candidatar a ficar por aqui. Então ele fala: eu vou porque eu vou melhorar. Vai lá. Tente outra vez. Agora, se não der, velho, vai passar, vai fazer o quê? E não é castigo, não é Não é castigo. castigo, né? Você só não Senão vai seria pagar passagem, né? castigo. É isso É, mesmo. foi. É isso mesmo. Manolo, eu ficaria aqui até uma hora, mas em respeito à vossa pessoa, em respeito aos nossos amigos, a gente vai terminar. Ô, meu, É, 9 minutos. Que é isso? Que é, abuso, cara. Que é é. isso? O pessoal começa a dormir, é uma coisa. Só vou comentar aqui, ó, o Felipe e a Jéssica colocaram, né, ó, melhor live de todos os tempos, muito ensinamento com uma Ô, diversão sem louco, igual. meu. Eu acho que eles não assistiram Sandy Júnior, foi melhor. Ah, tá vendo? Sandy Júnior também adorei, cara. Nossa, adorei. Os caras são jogo duro, né, É, jogo rapaz? Eu duro. vejo, eu vejo assim o trabalho da excelência. Eu gosto muito do Disney, né? Eu sempre gostei muito de desenho. Eu assisto TV, assisto cinema, assisto filme, leio desde que eu era bebezinho, praticamente. A minha mãe gostava muito de cinema, meu pai também gostava de humor. Então eu vivia entre comédia do Mazzaropi e Saudosa Maloca no rádio. Então eu ouvia tudo isso, eu passava por tudo isso, e eu vejo o trabalho da Disney, é um trabalho de excelência. Você pega os desenhos deles, da Branca de Neve, por exemplo, que é desenhado à mão aquilo, é tudo desenhado quadro a quadro. Meu, você fala, meu, como é que é possível isso, né? E hoje você pega Guerra nas Estrelas, você pega as grandes. O grupo Marvel, né, que também é da Disney e tudo, meu, você vê aqui, você fala, até os outros chegarem nisso, vai demorar muito, né? Então, é É, a excelência do ser humano. Nós precisamos cultivar a excelência na nossa vida. Excelência com tudo, com todos, no trato com as pessoas, no trato com as coisas, no trato com os animais, no trato conosco realmente. Isso nós
precisamos muito, 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 Fabinho. Mensagem maravilhosa, mensagem maravilhosa. E eu termino com a frase que o Mauri escreveu aqui, ó. Diga lá. Transição e regeneração, juntos e shallow now. Ah, Sensacional. nossa! Resumiu a live, 1h30 numa frase aqui, ó. Nossa, cara! Ah, meu Deus do céu! Aquela menina lá, esqueci o nome dela, a que canta isso. Paula Fernandes, né? Isso, a Paula Fernandes, coitadinha, ela ficou danada. Mas era para rimar só, não pensei que fosse dar isso. Mas é assim, ó, juntos em Xalonau, ou seja, tá rasinho. Manolo, prazer imenso falar com você. Depois a gente troca uma mensagem, a gente combina com o Ronaldo. Vai ser legal vocês dois. Vai ser Tá bom, vamos sim. Tenho muito prazer, terei muito prazer de estar junto com o Ronaldo, com vocês todos, com o pessoal aí do Bernardes Ferreira. Eu confundo sempre o nome. Para você ver aqui, eu botei o nome aqui de um centro lá de Mogi, não, de Suzano, que é um nome que eu coloco assim, eu sei que eu botei Rua Areião, eu sei que é daí, mas o nome é outro, eu nem falei. Pode falar Areião, tá tudo certo. Da Rua do Areião, porque era tchum-tchum, aí eu ia para aí de boa, tá bom? Mas terei muito prazer em estar com vocês, porque para mim é muito bom estar junto das pessoas, eu gosto demais. Bacana, foi muito legal. A Roseli perguntando aqui, ó, traz mais pessoas como essas. Não tem, velho. Aí, tá vendo? Não, a gente tenta, mas não tem. Não. Igual, claro que não tem, nós todos somos diferentes, mas tem muita gente com muito conteúdo, gente que fala de maneira diferente, né? Não precisa necessariamente ser assim, com esse mesmo jeitão, mas tem muito conteúdo bom na rede, e nós acabamos descobrindo com essas lives gente que ninguém imaginava. Então, poxa, nós aumentamos o nosso leque de opções, poder, né? De convite. Então, hoje a gente pode convidar um monte de pessoas que vão também se dar bem, que vão ser esclarecedoras, tem conteúdo. É muito legal, é muito legal. Manolo, para quem não conhece, fala os horários que podem te acompanhar lá na Boa Nova. Sim, eu estou lá toda sexta, às 10 da manhã. Rede Boa Nova de Rádio e TV Mundo Maior. Se não consegue pegar pela parabólica, pega pelo aplicativo das duas emissoras. Tem aplicativo da TV Mundo Maior e tem aplicativo da Rede Boa Nova de Rádio. Também tem. Show de bola. Se não conseguir eu tenho os livros também, Fabinho, que deve ter muita gente de centro espírita assistindo. Então, os meus livros são assim bem simples, bem consistentes, custam barato. Eles são editados pela editora Petit, que agora é da editora Boa Nova. E o interessante, usar os livros do Manolo para Clube do Livro, por exemplo, um centro que tem um Clube do Livro, liga lá na Boa Nova, acessa boanova.net, conversa com o pessoal, eles dão um desconto imenso para Clube do Livro, pode oferecer os livros, são 6 títulos muito interessantes, e esse próximo da transição planetária, que com certeza sairá no próximo ano, se as coisas se recuperarem um bocadinho, né? Porque foi um baque geral para todos. Com pandemia ou sem pandemia, a gente precisa. Precisa. Nós chegamos à conclusão, Fabinho, de que a leitura realmente é necessária. Sim. Não tem jeito. Você vai fazer o quê na tua casa 6 meses aqui? Fazendo o quê? Você tem que ler alguma coisa, né? Manolo é só de vez em quando, senão vai dar overdose, né, Manolo? Não é de vez em quando só. Meu querido, obrigado mais uma vez, brigadão pela oportunidade. Obrigado a vocês todos, uma alegria imensa estarmos juntos e sempre pedindo força e sucesso para todos os centros espíritas, porque centro espírita é importantíssimo, não só pela religiosidade, né, pela espiritualidade, mas pelo conhecimento que transmite para as pessoas. Isso é importante demais. Show.